Todo mundo que já viajou em alguma companhia aérea já teve pelo menos uma experiência assustadora no avião ou ouviu histórias sobre o que pode acontecer quando se viaja a milhares de metros acima da Terra. Viajar causa muito estresse em algumas pessoas e suas reações podem resultar em uma série de emoções ou comportamentos. O fato de os aviões serem máquinas complexas também dificulta a situação e pode apavorar muitos que temem morrer por conta de um erro humano, como um cálculo mal feito sobre o peso máximo suportado ou até mesmo algum problema de manutenção da aeronave. Foi pensando nisso que juntamos nesse vídeo relatos de pilotos e comissários de bordo que dizem ter presenciado os momentos mais assustadores de suas vidas ocorridos enquanto estavam dentro de nada mais, nada menos que um avião. Meu pai é piloto e me contou uma situação de alguns anos atrás que aconteceu com ele enquanto voava em direção a Toronto. Já era tarde da noite, então, como é de se imaginar, não dava para ter total noção do que o esperava à frente, se não fosse pelos pontos iluminados das cidades ao redor. Quando menos esperava, meu pai foi surpreendido por um movimento estranho do lado esquerdo do avião. Era uma bola de luz brilhante que se movia muito rápido pelo céu. Meu pai e o copiloto não tinham ideia do que era aquilo. E assim que pensaram em chamar os outros pilotos próximos pelo rádio, no mesmo instante escutaram os pilotos perguntando no rádio sobre o que era aquela luz que passou voando e desapareceu, deixando todos assustados com o que poderia ser. Alguns dias depois, meu pai descobriu que o que tinham visto não era nada de sobrenatural, OVNI ou coisa assim. Era um míssil lançado por um submarino. Fui comissária de bordo por 3 anos. Nunca esquecerei meu último voo para Detroit em outubro de 2009. Para começar, nesse referido voo, tínhamos um passageiro que se autoproclamava ser vidente. O homem, de início, embarcou em silêncio, como todas as outras pessoas. Mas assim que o último passageiro sentou, o homem se levantou e gritou o mais forte que podia, informando que o avião iria cair e todos ali dentro iriam morrer. Algumas pessoas começaram a chorar em suas poltronas e tivemos que prestar auxílio a alguns passageiros. O vidente se calou por questão de minutos, mas quando atingimos altitude, se levantou gritando novamente a mesma informação que havia dito antes. Acabamos tendo que levá-lo para uma seção privada do avião para tentar acalmá-lo. Alguns dos comissários ficaram conversando com as outras pessoas na tentativa de aliviá-las. Depois de passar um tempo tentando acalmar todo mundo a bordo, atingimos uma turbulência extrema que não foi avisada previamente pelo piloto. As bebidas nas poltronas foram atiradas para diferentes lugares e algumas das bagagens de mão que estavam nos compartimentos superiores caíram, atingindo alguns passageiros. As pessoas começaram a gritar, aterrorizadas, certamente pensando que o vidente estava certo. Alguns dos comissários de bordo não conseguiram evitar a pressão e começaram a chorar por nunca terem presenciado tamanha coincidência como aquela. Depois do que pareceu uma eternidade, chegamos a Detroit. É claro que as pistas estavam congeladas e nós deslizamos depois de tocar no chão. Nesse momento, novamente, alguns tripulantes começaram a se desesperar. Honestamente, fiquei surpresa que o pior não aconteceu naquele dia. Quando aterrissamos, todos respiraram de alívio e começaram a aplaudir o piloto. Essa experiência foi tão terrível que aposto que boa parte dos passageiros
e tripulantes ali presentes ficaram traumatizados por um bom tempo de suas vidas. Minha ex-esposa foi comissária de bordo de uma grande companhia aérea. Segundo ela, em um de seus voos, uma jovem de 20 anos que viajava sozinha foi ao banheiro. Depois de um bom tempo, a fila de pessoas querendo utilizar o banheiro começou a aumentar. Uma das comissárias tentou conversar com quem quer que estivesse preso lá dentro, mas depois de cerca de 10 minutos sem respostas, a comissária de bordo abriu a porta pelo lado de fora com uma de suas chaves. Assim que abriu a porta do compartimento, deu um passo para trás, sem saber o que dizer. A cena que encontrou foi da garota que tinha visto minutos antes com um sorriso no rosto, agora caída no chão, com uma poça de sangue em volta de si. Aparentemente, ela havia rasgado os 2 pulsos com um broche que prendia sua roupa e sangrou em silêncio naquele lugar até a morte. Antes de pousar, tivemos que prender a jovem em um dos assentos livres e afastados dos outros passageiros, para o caso de ocorrer algum excesso de turbulência ou movimentos bruscos ao pousar o avião. Meu jato estava se preparando para decolar quando recebemos uma informação pelo rádio de que um homem havia invadido a saída de emergência e se escondido em algum lugar da área de manobras. Vários seguranças se espalharam pelo local procurando pelo homem, mas eu fui o último a perceber o que estava acontecendo de fato com todo o alvoroço. Então, comecei a descer do avião para me informar melhor e me deparei com uma enorme quantidade de sangue espalhado por toda a asa do jato. Todos na pista se assustaram com a cena e começaram a gritar para que não levantássemos voo, pois começaram a tirar conclusões precipitadas do que havia acontecido. Me lembro como meu coração acelerou de uma maneira que não consigo explicar. Meu copiloto desligou o motor e os seguranças foram ver a situação do problema. Depois de horas sem entender ao certo o que havia acontecido, descobrimos que os restos presos no avião não era de um homem, mas sim de um falcão. Meu avô foi piloto por muito tempo e, por consequência, fez grandes amigos que trabalhavam também nessa mesma profissão. Em 2016, infelizmente meu avô acabou vindo a óbito e muitos de seus amigos presenciaram seu velório de despedida. Um de seus melhores amigos veio até mim solicitando que prestássemos uma homenagem ao meu avô, dando uma volta de avião como nos velhos tempos que os dois se aventuravam juntos. Então, aceitei a proposta, pois segundo minha família, aquele senhor era um dos melhores pilotos da época. Só esqueceram de ressaltar que era realmente o melhor piloto da época, pois depois que entramos no avião e começamos a decolar, percebi repentinamente que o velho já não se lembrava completamente de como pilotar um avião, pois tinha passado muito tempo sem praticar. Meu coração acelerou e comecei a ter uma crise de desespero a cada frase que o homem pronunciava, perguntando qual comando era necessário para fazer isso ou aquilo. Não é novidade que acabamos caindo sobre as copas das árvores próximas do local onde decolamos. A sorte é que estávamos voando baixo. Por um bom tempo da minha vida, fui piloto para uma empresa de transporte funerário aéreo. Uma vez, voei sozinho durante a noite, se não fosse a companhia de um corpo em um saco para cadáveres. Só essa situação já era assustadora o suficiente para mim, mas as coisas conseguiram piorar ainda mais. O cara morto, em determinado momento, gemeu e se sacudiu com bastante força por cerca de uns 10 minutos depois que já tínhamos decolado. Me perguntei se aquilo era normal e o quanto mais aquele corpo poderia se mexer se não estivesse preso dentro do saco de transportes. Me recordo
de não ter comentado isso com ninguém depois que cheguei no destino final, mas murmurei baixinho comigo mesmo durante quase todo o voo, olhando por cima do meu ombro a todo momento, enquanto temia o que aquele cadáver poderia possivelmente fazer comigo. Tenho quase certeza de que os sons que aquele corpo fez eram gases sendo liberados depois da mudança brusca de pressão que havia sido exposto. Mas minha consciência não se convenceu da normalidade daquela situação. Um dia, enquanto eu estava voando em direção à Flórida e o clima já estava um pouco fora do recomendado para se aventurar em meio às nuvens, meu rádio ultrapassou a frequência que costumávamos utilizar para casos de emergência e comecei a ouvir alguém dizendo repetidamente com uma voz rouca: "Olá, tem alguém aí?" Tentei responder o que parecia ser uma mulher em desespero, mas não tive nenhuma resposta por parte dela. No dia seguinte, recebi a notícia de que aquele chamado se tratava de uma mulher que havia pego, sem permissão, o avião de uma escola de aviação da cidade vizinha em que estava treinando fazia pouco tempo e acabou colidindo nas montanhas próximas do local. A mulher faleceu naquela mesma noite e até hoje sua voz ecoa em minha mente. Até a próxima. Obrigado.